E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai debater um tema que tem sido pauta nas redes sociais desde o lançamento do álbum da Anitta, Versions of Me, que é a queda brusca dos seus números tanto nas plataformas de música quanto nas plataformas de vídeo. Muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com a Anitta, mas existem coisas bem mais profundas que justificam toda essa situação que tá rolando que muita gente não conseguiu pescar. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente, viu? Se você não conhece a loja de camisetas aqui do canal, tá esperando o quê? Corre lá para você poder conferir e ter a sua camiseta inspirada pela nossa amada Anitta. Tem várias estampas das suas eras que marcaram tanto as nossas vidas. O link fica fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo. Uma coisa é fato, gente. Anitta revolucionou o mercado da música brasileira. Ela revolucionou tanto que facilmente nós podemos fazer uma lista de todas as vezes que ela foi a primeira a conquistar alguma marca, não só dentro do nosso mercado, mas também como internacionalmente. Porém, gente, nos últimos 4 anos nós tivemos uma diminuição considerável do número de streams, assim também como de visualização dos trabalhos de Anitta nas plataformas de música ou de vídeo. Um dos motivos que pode justificar tudo isso que está acontecendo é, sem sombra de dúvida, a opção que ela teve em começar a internacionalizar a sua carreira. Ah, mas não era para ela conseguir mais público com isso? Sim, gente, porém, ao mesmo tempo que isso daí gera ganhos, também gera perdas. Para você poder internacionalizar a sua carreira, você precisa começar a entender o que a cultura do outro lugar consome. E como a Anitta queria levar a carreira dela não só para a América Latina, mas também para os Estados Unidos e outros países de língua inglesa, a Anitta teve que fazer uma revolução dentro do repertório dela. Se antes a gente tinha uma cantora brasileira que sempre estava colocando influências de funk no seu trabalho, nós tivemos uma Anitta afastando completamente de vez disso daí e trazendo muito mais trabalhos coesos com o mercado da América Latina a princípio. Ou seja, quando ela começou a cantar em espanhol e meteu o reggaeton ali na nossa cara. Por mais que a música tenha sido aceita pela maioria dos fãs, uma coisa é fato. Ainda aqui no Brasil, a música latina não é consumida da mesma forma que a música brasileira, assim também como a música cantada em inglês. Isso fica super explícito se a gente for dar uma voltinha nas plataformas de música do Brasil hoje e analisar ali o que está sendo mais consumido. Nós vamos encontrar numa parada 50 todas as músicas basicamente sendo canções brasileiras dos mais diversos gêneros e apenas uma ou outra canção em inglês. Por mais que o seu álbum Kisses, lançado em 2019, tenha tido uma notoriedade bem interessante dentro do Brasil nas primeiras 24 horas, sendo um dos álbuns com maior debut da plataforma, a longo prazo, se a gente analisar esse disco comparado com outros trabalhos da Anitta que vieram antes desse projeto, nós vamos perceber que os números foram infinitamente menores do que os outros trabalhos dela cantado em português, onde o público já estava acostumado com um determinado tipo de trabalho da Anitta. Então essa mudança para o mercado, vamos dizer assim, latino, assim como também começar a cantar em espanhol, acaba fazendo com que muitas pessoas não se identifiquem também com aquilo. E vale lembrar, a Anitta não é uma cantora, gente, simplesmente de público gay. A Anitta é uma cantora super de massa. Ela canta pra rico, ela canta pra pobre, ela canta pra bicha, ela canta pra hétero. Uma prova que o Kisses tem uma das maiores músicas da carreira da Anitta no aspecto de singles é o fato de Onda Diferente ser a música com a maior quantidade de streams dentro do trabalho. Onda Diferente é uma participação da Anitta com Ludmilla e também ali Snoop Dogg. A música é composta pela Lud, mas a música é cantada em sua maioria em português. Obviamente a música teve um super impacto aqui no nosso país e foi muito mais consumida. Outros singles do álbum que foram lançados em outros lugares tiveram também um pouco mais de notoriedade, como por exemplo a música Poquito. Porém, Onda Diferente é o destaque dentro do álbum Kisses.
Porém, o que se serviu para fazer o que a Anitta queria? Levar ela para outros holofotes. Então ela começou a cantar em vários lugares da América Latina e por aí conseguiu conquistar o nome de ser uma das maiores cantoras hoje do estilo reggaeton. Porém, gente, quando a Anitta decidiu fazer tudo isso, ela ainda fazia parte da Warner Music Brasil. Ela estava trabalhando com uma gravadora brasileira nesse primeiro momento de internacionalização da sua carreira, algo que não aconteceu na era Versions of Me. Para poder ir para os Estados Unidos, a Anitta resolveu dar um passo diferente, que foi terminar o seu contrato com a Warner Brasil, que era uma gravadora onde ela tinha muito mais ali contato com as pessoas que eram donos da gravadora, as pessoas confiavam muito mais no tato da Anitta. E ir para o mercado internacional agora, isso daí muda completamente a ótica. Por quê? Porque agora ela tem que começar basicamente do zero lá, tendo que criar essa importância dentro do mercado para de fato eles darem credibilidade para ela. Visando esse início de carreira da Anitta nos Estados Unidos, a Warner Internacional criou um plano de mercado para a Anitta para conseguir fazer com que ela fosse inserida naquele lugar sem perder o público que ela já tinha, tanto no Brasil quanto também nos seus trabalhos de língua hispânica. Sendo assim, eles contratam ao lado da Anitta o Ryan Tedder para produzir o álbum dela e a primeira versão do Girl From Rio é criada. Tanto que vimos músicas como Me Gusta e Girl From Rio, que são músicas que têm muita influência de cultura pop brasileira, entrando ali em um som muito mais americanizado. Em Me Gusta, por exemplo, que foi o primeiro single que tem participação da Cardi B, que é uma artista norte-americana que bombou muito e ajudou a Anitta a ter a sua primeira entrada na parada da Billboard Hot 100, nós percebemos o quê? Que é uma música que tem influências ali de cultura brasileira, mas ainda assim funciona para o mercado norte-americano. Porém, a música obviamente não teve a notoriedade que todo mundo achou que fosse ter por causa da participação da Cardi B. Já a música Girl From Rio ajudou a Anitta a ter uma inserção nos rádios, que foi uma coisa super bacana. Ela ficou, para vocês terem uma ideia, no top 40 das músicas mais tocadas naquela época. Girl From Rio também abriu a porta da Anitta para o VMA, onde ela cantou no ano passado durante o intervalo em uma performance exibida só na televisão dos Estados Unidos. E foi positivo porque a procura sobre o nome dela cresceu mais de 1000% só naquele período. Mas, gente, uma coisa aconteceu naquele momento. Cadê o álbum? Se ela já tinha lançado 2 singles de avanço, por que o disco não tinha saído ainda? Aí que começa um outro capítulo dessa história. Segundo o que a Anitta contou em uma entrevista pra blogueirinha, ela já tava assim meio que de saco cheio de tudo que estava acontecendo. Afinal de contas, o disco Girl From Rio estava pronto desde 2020, já era 2021 e eles não tinham aprovado o projeto ainda. A Anitta contou que mandou mais de 30 canções pra gravadora e a gravadora rejeitou todas. Isso deixou ela extremamente frustrada e ela começou a trabalhar para eles de uma forma, vamos dizer assim, mecânica. Ela se demonstrou frustrada várias vezes em relação a como a gravadora estava trabalhando ela e mostrou também que não estava mais interessada em bater boca com os empresários como ela fazia na época que ela era a sua própria manager. Vale lembrar que a Anitta agora tem um manager que é o Brandon Silverstein, que também é o manager da Normani. E Normani, assim como a Anitta, está passando pela mesma situação na dificuldade de conseguir investimento vindo da própria gravadora para lançar os seus trabalhos. E olha que Normani tem uma raiz de Fifth Harmony que fez um sucesso para um caralho. Então imagina a Anitta nessa história. Depois dessa situação toda, ficou claro que a Anitta não tinha controle criativo e muito menos ela tinha controle do que seria lançado, do que seria promovido. Ela estava simplesmente trabalhando porque ela precisava cumprir o seu contrato. E isso daí é uma coisa muito triste, visando que quem conhece a Anitta, quem conhece a carreira da Anitta, ela não é uma artista que costuma fazer esse tipo de coisa. Só que uma coisa é importante a gente entender. Ela está debutando no mercado norte-americano e ela, obviamente, estava sendo transformada em um produto para aquele mercado através da gravadora. Então, obviamente, acaba de certa forma sendo escrava, como eu disse, até ela conseguir um pouco mais de notoriedade dentro do selo para eles darem um pouco mais de oportunidade dela falar o que ela pensa e se expressar musicalmente falando. Depois disso, a Anitta volta pro estúdio e grava o álbum do zero, criando um disco totalmente voltado para o que a gravadora queria. Foi nessa época que o Max Martin, no caso
a equipe de produção do Max Martin, entrou no projeto e concedeu para Anitta algumas faixas, além das faixas que ela já tinha feito com Ryan Tedder, que eram super potencial, mas não foram lançadas naquele disco ali. Boys Don't Cry foi uma música lançada em janeiro de 2022 e foi o último single da Anitta, por incrível que pareça, a ser lançado antes do Versions of Me. Uma coisa que deixou todo mundo chocado. Por outro lado, Envolver estourou nesse meio período e foi o estouro de Envolver que fez com que o Versions of Me fosse justificado de ser lançado, uma coisa muito triste. O caso é que mesmo depois de tudo isso, do lançamento do álbum, nenhum single foi promovido do trabalho e muita gente ficou frustrado com essa situação toda. Nós tivemos show no Coachella, onde a Anitta cantou uma quantidade mínima de músicas do novo álbum, e também na sua turnê que ela acabou fazendo na Europa foi o momento onde ela colocou um pouco mais de canções desse trabalho. O caso é que para os fãs é muito triste ver uma artista que sempre foi extremamente visual tendo o seu trabalho tão limitado assim. Uma das músicas que ganharam mais notoriedade dentro do Versions of Me desde o lançamento foi a música Gata, e sabemos que a Anitta deu uma forçada assim nessa música, tentando fazer uma nova trend no TikTok, mas o El Paso de Anitta dominou a porra toda, com milhões de vídeos no mundo todo. A princípio, a gravadora achou que os números de Gata estavam sendo suficientes para justificar um lançamento de single logo após Boys Don't Cry. O caso é que se passaram 4 meses e esse projeto que a gravadora a princípio ia investir acabou engavetado. Isso daí são palavras de Anitta, uma coisa também tristíssima. Por fim, a Anitta desenvolve o seu perfume íntimo, Pussy, e através da CMED ela grava um videoclipe para Gata para poder satisfazer os seus fãs. Em 2 semanas, o videoclipe só conseguiu bater 4.300.000 views. O single Girl From Rio conseguiu fazer isso em 24 horas. Outra coisa também que aconteceu é que a Anitta teve que lançar um projeto Deluxe Edition para promover o Versions of Me novamente, para dar, na verdade, ali, vamos dizer, um fôlego para a era, porque a gravadora não queria mais promover nenhuma música que estava dentro do álbum. Tanto que o que aconteceu? A música Gata não recebeu nenhuma promoção fora desse patrocínio da CMED. Com a música do Maluma ali com ela, que é um outro artista imenso latino, que a Anitta já colaborou no passado e conseguiu uma música notória, ela também disse que teve que brigar com a gravadora. Na verdade, a exigência dela, segundo o que ela contou no pod delas, foi: eu só vou gravar o videoclipe que vocês querem se vocês liberarem a verba para eu fazer o videoclipe com o Maluma. Por quê? Porque eu preciso dar para os meus fãs isso daí e não somente entregar para eles o que vocês querem e fazer somente o multirão quando interessa a vocês, para vocês ganharem o dinheiro. Então, tipo assim, ela foi bem sincerona em relação a como a gravadora e ela estão meio que em pé de guerra. Mas uma coisa ficou bem explicado também. Talvez a música Lobby, que é o single que a gravadora queria promover, vá receber um pouco mais de, vamos dizer assim, impulsionamento diferente das outras músicas da Anitta que não tiveram nada, que foram músicas lançadas totalmente a seco. E uma coisa também acontece muito nas redes sociais. Ao mesmo tempo que a Anitta enfrenta toda essa dificuldade vinda da gravadora, ainda tem pessoas dizendo que ela está preguiçosa. Muita gente talvez nem percebeu isso, mas a Anitta fez uma das maiores transformações físicas e de imagem pessoal para entrar no mercado norte-americano. O emagrecimento da Anitta foi algo que poucas pessoas discutiram, porque essa questão do corpo é algo que aqui no Brasil a gente sempre, assim, acaba não discutindo por ser uma pauta delicada, mas a transformação da Anitta por mercado norte-americano, no fato dela se padronizar para aquele mercado, mostra como ela tava com ali um empenho em conseguir conquistar as coisas. E assim, esse emagrecimento que ela fez tem recebido também muita, vamos dizer assim, atenção negativa e gerado controvérsias por conta da Kim Kardashian. Depois do momento que ela apareceu no Met Gala vestindo ali a roupa da Marilyn Monroe, onde ela fez aquela dieta absurda que ela emagreceu horrores para entrar no vestido, uma tendência começou a acontecer dentro dos Estados Unidos das pessoas ficarem absurdamente magras de novo. E isso daí virou até uma tendência no TikTok. E é muito complicado essa questão da influência que isso daí também
pode fazer nas pessoas, porque é meio que um estereótipo inalcançável. Porque essas pessoas não emagrecem simplesmente por fazer dieta, gente. Eles têm outras opções ali que ajudam os corpos deles a se tornarem tão mitológicos. E isso acaba fazendo com que as pessoas que não alcançam esses determinados padrões, né, acabem sofrendo bullying, assim também como se tornando pessoas depressivas. Além da mudança de imagem drástica que a Anitta fez, ela também começou a associar o seu nome a grandes marcas, não que ela já não fizesse isso antes, mas dessa vez, a partir do momento que ela está no mercado norte-americano, ela começou a aparecer no Met Gala, ela começou a participar de eventos fashionistas em Paris, entre outras coisas. Então, a Anitta circulou no mundo todo, vamos dizer assim, em outros caminhos que a sua música diretamente não estavam em foco. Mais uma coisa que irritou muito os fãs, mas como eu disse, acaba sendo um business que leva ela para outros lugares. Afinal de contas, hoje em dia, o dinheiro da música que a Anitta ganha é infinitamente menor do que o dinheiro que ela ganha na sua carreira através de outras coisas que ela tem, como, por exemplo, ações investidas, entre outras coisas que ela tem de bens e afins. Outra coisa que nós podemos também usar de fator, principalmente aqui dentro do Brasil, dos números da Anitta terem diminuído drasticamente, foi sem sombra de dúvida o posicionamento político. Muita gente acha que isso daí não afeta diretamente o artista, mas acredite se quiser, afeta. E uma das pessoas que mais foi afetada nisso aqui no nosso país foi a Anitta. Então veja só, a Anitta se posicionando politicamente. Temos também ela cantando em outros idiomas que as pessoas aqui não consomem com tanta facilidade. Problemas com a gravadora e o investimento limitado. Esses três fatores aqui por si já mostram do porquê da Anitta ter diminuído os seus números tão drasticamente. Mas ainda não acabou não. Quando a Anitta começou a tecer as suas primeiras críticas ao Bolsonaro antes de se posicionar a favor do Lula, a Anitta já estava sendo macetada por essa parte da população. Tanto que o que acontece? Muitos sites de música, assim também como rádios, que são de propriedade de pessoas bolsonaristas, eles começaram a tratar a Anitta como um objeto de chacota e não focar na música. As rádios do Brasil, a própria Camila Fialho, que foi ex-empresária da Anitta e é hoje uma das empresárias mais respeitadas do Brasil, já falou sobre isso. Ela disse que muitas vezes que artistas pop tentam entrar em determinadas rádios que são de empresários que são assim, do sertanejo ou outros estilos musicais, que eles não aceitam esse tipo de concorrência, eles vetam o trabalho dos artistas. Agora imagina um artista que tem poder, porém o artista se posiciona politicamente contra um presidente que tá fazendo tudo o que tá fazendo e esses caras acreditam que o que o presidente tá fazendo é o melhor para a população. É óbvio que eles não vão tocar a música dessa artista. Então a Anitta também tá sendo boicotada muito dentro dos rádios. Então, pensa só, como que a música vai chegar em algum lugar com todas essas portas se fechando? É realmente muito complicado. Uma pessoa que nós podemos usar como exemplo ali ao lado da Anitta, gente, é a Katy Perry. Quando a Katy Perry se posicionou contra o Donald Trump na eleição dos Estados Unidos e se posicionou a favor da Hillary Clinton, ela foi extremamente cancelada e extremamente macetada pelos conservadores. Porque a Katy Perry, assim como a Anitta, sempre foi uma artista muito plural. Ela sempre vendeu para todas as pessoas. E a partir do momento que ela se posiciona dessa forma, o público da Katy Perry fez assim, ó. Ele se fechou. E depois do trabalho Witness, que já era um álbum controverso também, ela não conseguiu trazer todas as coisas que antes as pessoas que eram da grande massa consumiam do trabalho dela e gostavam, exatamente por conta do posicionamento político dela naquele período. Então com a Anitta meio que aconteceu a mesma coisa. Obviamente, uma coisa é ela criticar o presidente aqui do Brasil, estando nos Estados Unidos, né? Mas outra coisa é ela criticar o presidente do Brasil cantando músicas pro pessoal daqui do Brasil, onde é o público de maior consumo dela. Então, tipo assim, acaba que eles vão cortar esses vínculos aí com o trabalho dela. Então o que a gente conclui dessa história toda? Os números da Anitta diminuíram pela incapacidade dela de chegar em alguns lugares pelas próprias portas que foram fechadas. Portas de rádio, portas envolvendo investimentos, portas envolvendo outras coisas, como nós citamos aí, da questão da própria barreira do idioma. Enfim, tudo isso contribui para a queda dos números. Mas eu quero saber de você agora. Como você se sente em relação a essa diminuição dos números da Anitta? Como que você
interpreta essa situação toda? Manda aqui pra mim que eu quero saber, ok? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!